Venho aqui desmistificar uma ideia no qual muitas mulheres ainda se apegam na tentativa de dar certo com alguém, mas elas acabam colocando tudo a perder. Não sei se é o seu caso, mas pode ser, porque existem situações em que essa atitude é totalmente inconsciente. Você pode estar agindo assim sem nem perceber. Vamos descobrir agora. Meu nome é Daniela Martins, eu sou coach de relacionamentos, psicóloga e analista comportamental. E para começar esse vídeo, eu vou te contar a história de uma aluna minha, aluna de uma mentoria que eu tenho, e você vai entender um pouquinho melhor sobre o que eu tô falando aqui. Essa minha aluna chegou até mim cheia de dúvidas, inseguranças e extremamente angustiada. Já tinha mais ou menos 4 anos que ela não conseguia ter um relacionamento sério com ninguém. Todo homem que ela conhecia acabava se afastando ou dando uma justificativa para não assumir um relacionamento ou ainda simplesmente aparecia namorando outra mulher. E claro que essa minha aluna desabava quando isso acontecia, porque ela ia lá e investia todo o tempo, toda a energia, toda a vontade dela de estar com aquele cara para no fim das contas descobrir que não deu certo. E não é muito legal quando isso acontece, né? Aliás, pode ser realmente péssimo. Quando a gente já está envolvido com uma pessoa, quando a gente quer realmente assumir um relacionamento porque percebe que aquele é um cara que realmente tem a ver com a gente, mas a gente está preso em um ciclo vicioso de relacionamentos frustrados. E o que ela passou na época foi muito difícil para ela. Ela não conseguia entender o que ela fazia de errado. Por que os relacionamentos dela simplesmente não iam para frente? Por que ela continuava vivendo as mesmas situações com homens diferentes? E essa história que eu estou contando aqui é muito mais comum do que parece. Muitas outras alunas minhas também já viveram isso, mulheres que eu conheço e outras que me pedem ajuda ainda nas redes sociais. E quando a gente fica ali um tempão, anos da nossa vida se esforçando, fazendo de tudo para dar certo e continua dando errado, a gente tem que ter uma atenção dobrada ali, porque alguma coisa está se repetindo por um motivo. Tem alguma razão para que aquilo esteja acontecendo mais uma vez. Não é à toa que essas mulheres sempre ficam se perguntando: o que tem de errado comigo? Inclusive, essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Agora me diz, isso está acontecendo na sua vida ou já aconteceu? Se sim, deixa aqui nos comentários para mim que eu vou adorar saber um pouquinho mais sobre você. Sem a orientação correta, essa minha aluna não sabia o que fazer e não tinha ideia do que estava travando os relacionamentos da vida dela. E agora você deve estar se perguntando, mas qual o problema dela? O que realmente acontecia para que ela colocasse tudo a perder? Se você quer ter um relacionamento sério com um cara bacana, que se pareça com você, que realmente esteja disposto a estar do seu lado, a primeira coisa que eu preciso te dizer é o seguinte: você precisa saber exatamente o que você quer. Não adianta se contentar com os homens aleatórios que surgem, porque isso não vai dar certo. E você vai entender agora por quê. Bom, adivinha o que essa minha aluna fazia quando ela estava conhecendo alguém? Eu vou dar um exemplo de um fato que ela me contou e que você vai conseguir clarear as coisas aí para já ter uma ideia de qual era o erro dela. Toda vez que ela estava saindo com alguém, ela prestava super atenção em tudo que ele dizia, em tudo que ele gostava, em tudo que era importante para ele, e ela simplesmente começava a agir de acordo com isso. Ela começava a concordar com ele para que ele achasse que eles eram super parecidos. Ela começava a falar e a expressar que gostava das mesmas coisas que ele, para ele pensar: nossa, eu tô com a mulher certa, a gente vai dar super certo e tudo isso. Se ela estava saindo com um cara que gostava de cerveja, ela ia lá, tomava cerveja com ele, ia para festivais, comprava cerveja para quando ele ia para casa dela. Ela estava sempre acompanhando esse movimento de estar bebendo cerveja com ele. Agora, se ela estava saindo com um cara que não bebia, quando ela saía com ele, o que ela fazia? Ela pedia um refrigerante, uma água, um suco. E toda vez que ele estava perto, ela fazia questão de mostrar para ele que eles eram parecidos nesse ponto. Agora, sabe quem realmente era essa minha aluna? Era uma menina apaixonada por vinho. Ela conhecia tudo sobre vinhos. Ela lia sobre isso. Ela até assinava um clube de vinhos. Com a família dela, ela aprendeu a apreciar a bebida. E ela trazia isso da história dela, era algo importante para ela. Essa história da bebida é simplesmente um exemplo das coisas que ela fazia. Sabe por quê? Porque ela estava sempre tentando se adequar ao cara com quem ela estava saindo.
E adivinha mais uma vez o que acontecia a partir disso? As coisas davam errado, claro. De tanto tentar se adequar a esses caras, em algum momento a relação acabava esfriando e eles acabavam se afastando. Sabe por quê? Porque chegava um momento em que manter essa máscara, essa personagem que na verdade não tinha nada a ver com ela, era insustentável. E adivinha mais uma vez o que acontecia com essa aluna? A relação acabava esfriando e os homens se afastavam da vida dela. Eles percebiam, no fim das contas, que ela não era uma pessoa natural, que ela estava sempre fingindo ser alguém que na verdade ela não era. Eles percebiam mais cedo ou mais tarde que eles estavam com uma mulher completamente diferente deles, completamente diferente da mulher que eles tinham conhecido ali no começo. Com o tempo, as atitudes dela começaram a ficar contraditórias. Eles começaram a perceber que, na verdade, ela não era aquela mulher que ela estava se mostrando ser o tempo todo. Um dia, as coisas caem na rotina. Um dia, as coisas se tornam normais e é insustentável manter essa máscara, essa personagem. E ela não fazia isso por mal, viu? Ela fazia isso porque ela realmente acreditava que era assim que ela podia conquistar esses homens, que era assim que ela ia conseguir um relacionamento. Ela simplesmente esquecia dela mesma e colocava eles acima dela. Ela se preocupava muito mais em agradar eles do que agradar ela mesma, em viver a pessoa que ela é, em fazer o que ela gostava. Mas é impossível ser a mulher certa para todos os homens que aparecem, simplesmente porque não são todos que têm potencial de corresponder a gente. E tá tudo bem. A gente também não tem potencial para corresponder a todos os homens do mundo. Somos pessoas diferentes. Não é assim que funciona. Por isso que você tem que saber exatamente que tipo de homem você quer ter na sua vida. Que pessoa é essa que você está procurando, para você poder selecionar os homens que aparecem para você. Então, para conquistar o homem certo, preste muita atenção. Você tem primeiro que assumir a mulher que você é. Em segundo, saber exatamente que tipo de homem é esse que você está procurando e alinhar as duas coisas. Se adequar aos homens que aparecem faz com que você perca a sua identidade, com que você transmita a energia de uma mulher que se sente incompleta e que acha que tem que o tempo todo se adequar a quem aparece, que ser o que esperam dela. Só que isso é insustentável, isso só dá errado. Você nunca deve tentar se encaixar num lugar que não é seu. Isso só vai te fazer sofrer. E para te ajudar ainda mais a desenvolver a sua autoestima, a sua autoconfiança, para você assumir a mulher confiante que existe em você e selecionar os homens que aparecem na sua vida, ao invés de se contentar com os que surgem, eu vou deixar um link aqui embaixo para você não perder uma oportunidade incrível. Você também vai descobrir mais erros que as mulheres cometem na tentativa de dar certo com alguém e que colocam tudo a perder. Pode ser que você esteja cometendo vários deles, inclusive. Com os passos exatos do que você precisa fazer, é muito mais fácil modificar tudo isso e ver o relacionamento que você quer. Essa minha aluna demorou anos para poder tomar uma atitude e entender o que travava a vida amorosa dela. Mas você não precisa esperar mais nem um minuto. Deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e não perca essa chance. Até a próxima. Tchau, tchau.